Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos aí fazer a correção da página 122, questão número 3. Beto comprou uma barra de chocolate, a barra veio dividida em 5 partes iguais. Então tá aqui, né, gente? A barra de chocolate, ela veio dividida em 5 partes iguais. A fração 5/5 indica a barra de chocolate inteira. Tá, gente? É igual eu ensinei para vocês lá no outro vídeo. Tá? Então aqui, ó, foi dividido em 5 partes, tá? Porém, nenhuma dessas partes foi utilizada ainda, tá? Então tá aqui, ó, 5 partes, você tem 5 partes de 5, tá? OK? Então a fração 5/5 indica a barra de chocolate inteira, certo? Beto deu uma das partes para Pedro e ainda ficou com 4 partes. Então tá aqui, ó, Beto deu, se ele deu uma parte, ele deu 1/5 da barra para Pedro, tá? Então ele deu esse pedaço aqui, ó, 1/5, ele deu uma parte das 5 partes, né? Que representa 1/5. Então, se ele deu 1/5, gente, se era 5 partes, né? Ele deu uma parte, com quantas partes que ele ficou ainda? Ele ficou com 4, né? Com 4 partes de 5. Então, essa fração aqui, ó. 4/5 é a fração da barra de chocolate que ficou para Beto. Tá? Então, se ele tirou essa parte e deu para Pedro, ele ficou ainda, ó, com essas 4. Com 4/5, com 4 partes das 5. Certo? Lembrando, né, que eu falei lá no outro vídeo, ó, esse número de baixo, que é o denominador, ele indica sempre, né, a parte que o inteiro foi dividido. E o número de cima, o numerador, é a parte que foi utilizada, né, que você usou para alguma coisa. Você deu para alguém, você comeu, o que sobrou para você, ok? Então vamos lá. Ó. Na fração 4/5, 4 é o numerador, tá? Que é o que fica aqui em cima. E o 5 é o denominador, né? Que é o que fica aqui embaixo. Então aqui, ó, tá aqui numerador, denominador. Número de partes da barra que ficou para Beto, é o 4, né? E o 5, número de partes iguais que a barra foi dividida. Letra A. Escreva uma fração cujo numerador é 5 e o denominador é 7. Então aqui tranquilo, né, gente? O numerador é 5. Onde é que fica o numerador? O numerador é o que fica em cima, né? Então aqui vai ficar 5 e o denominador 7. O denominador é o que fica embaixo. Beleza. Letra B. Essa fração indica que o todo foi dividido em quantas partes iguais? Qual é o número que indica as partes que foi dividido? É o de cima ou o de baixo? É o de baixo, né, gente? É o denominador. Então, nesse caso aqui, ó, indica que foi dividida em 7 partes iguais. Tá? Então, aqui a resposta, 7 partes iguais. 7 partes iguais. Número 4. Observe a figura e responda as perguntas. Que fração do círculo está pintada de verde? Então, vamos observar aqui o círculo. Primeiro, nós vamos ver em quantas partes esse círculo foi dividido, né? Então, vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele foi dividido aqui em 10 partes. Então, o 10 vai ficar aqui embaixo, ó. Quantas partes ele foi dividido. Agora, quer saber o que? Aqui está pintado de verde. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, 3 décimos, né? Indica que 3 das 10 partes estão pintadas de verde.
Letra B, que fração está em branco? A mesma coisa nós vamos fazer. Foi dividido em 10 partes, então o 10 vai ficar aqui embaixo. Quantas partes brancas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 fica aqui em cima, tá? Significa o quê? 7 décimos. Que das 10 partes que foi divididas, 7 estão em branco. Número 5. Vista do espaço, a Terra poderia ser chamada de planeta água. É porque cerca de 3/4 da Terra é coberta por água. Por esse motivo, visto do espaço, nosso planeta é quase todo azul. Em qual figura as partes coloridas de azul representam 3/4? Tá? Em qual dessas figuras, essas partes de azul representam 3/4? Então, como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar aqui, ó, representar a fração de cada uma dessas daqui, certo? Primeiro nós vamos contar, né, quantas partes foi dividida aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essas aqui, ó, todas elas foram divididas em 8 partes. Então vamos colocar aqui, ó, 8. Aqui também 8. E aqui também 8, certo? Agora ela quer, a questão quer o quê? A parte colorida de azul, né? Então vamos pegar a parte de azul. Quantas partes de azul tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui tem 5 parte azul. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6 parte azul. E nessa daqui, né, foi dividida em 8 partes. Só tem uma branca, então quer dizer que tem 7 aqui azul. Ok? Então aqui nós temos 5/8, né? 5 das 8 partes estão em azul. Aqui nós temos 6 das 8 partes em azul. E aqui nós temos 7 das 8 partes em azul. Mas a questão que é o quê? Qual a figura que representa 3/4? Aí você fala, professor, não tem 3/4. O que nós vamos fazer aqui agora? Aqui nós iríamos pensar se ela tivesse sido dividida em 4 partes, né? Tá vendo aqui, ó? Teria que ser dividido em 4 partes. Como foi dividido em 8, aí nesse caso aqui, ó, nós temos que simplificar. O que é simplificar? Você vai dividir esses dois números, o numerador e o denominador. Você vai dividir por o mesmo número. Por exemplo, aqui eu posso dividir por 5, mas o 8 eu não posso dividir por 5. Tá? Então aqui eu não posso fazer isso. Essa daqui, o 7, eu posso dividir por 7, mas o 8 eu não posso dividir por 7. Então restou essa. Essa aqui, ó, eu posso dividir esse 6 por 2. Posso dividir esse 8 também por 2. Ok? Então, quando eu divido esse 6 por 2, 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. Não é isso? E quando eu divido 8 por 2, 8 dividido por 2 vai dar 4. Tá? Então, eu simplifiquei essa fração, tornando assim, ó, 3/4. Tá? Então, 6/8 representa 3/4 na hora que você simplifica. Então, aqui a resposta é a figura 2. Tá? Então, vocês podem colocar aqui, ó, figura 2. Ok, gente? Então, é isso aí, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem aí.